Olá, Shalom, a paz do Senhor, graça e paz para todos. Que Deus venha nos abençoar nesse dia de hoje. Hoje eu vim a respeito desse vídeo para mostrar a introdução ao livro de Gênesis. Quem escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés mesmo? A gente vai saber se isso foi verdade. A gente precisa descer mais. Eu vou deixar na expectativa. Mas eu vou provar a vocês que muita gente, às vezes muitos teólogos, era para ter feito a coisa certa desde o início. Se você estudou a palavra, se você colocou em mente para viver trabalhando a palavra de Deus, você tem que buscar conhecimento. O conhecimento, ele é a base do cristão, ele é a base daquele que busca, uma resposta de Deus. Crente que não busca conhecimento, ele só fala, no fim das contas ele perde o caminho para onde está indo. Então a gente sabe que ser cristão, primeiro, temos que conhecer a Deus. Conhecer a Deus, o propósito de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. E em seguida conhecer o quê? A redenção. A redenção que Deus deixou para as nossas vidas, porque caímos desde o início. O livro de Gênesis é cheio de coisas maravilhosas. A gente vai aprender primeiro quem é Deus, certo? A gente sabe que essas traduções ela tem colocado aí muitas informações e no final das contas tem às vezes atrapalhado muitos homens. Mas o que interessa aqui é provar a tua vida, é provar que você é um ser e que você depende totalmente de Deus. Amém? Então, o que é que eu quero provar? Que sou melhor do que alguém em conhecimentos? Não. Você pode se formar na escola de teologia que você quiser, você pode ser graduado, bacharel, o que for, mas você tem que entender que você só é um leitor, interpretador da Bíblia, não. A Bíblia só é interpretada pelo Espírito Santo de Deus. Se você não utilizar essa chave mecânica, para a tua vida espiritual, então você jamais vai ter um conhecimento pleno da palavra de Deus. E Deus diz assim: perece o homem porque lhe falta o conhecimento. Quando aceitamos Jesus, a maior falha dos cristãos é não buscar conhecimento. Não porque conhecimento demais, o homem dói, o homem isso e aquilo. Não, gente. Você tem que aprender sim. O próprio Jesus, ele pregava, olha para aí que coisa linda, e ensinava. A alma se convertia, aquela pregação dele, e ele ensinava aquelas pessoas. E ali vinham os procedimentos, depois do ensino, a cura, os milagres que vinham sobre a vida das pessoas. Então, o livro de Gênesis, quem escreveu foi Moisés? Vamos aí direto ao assunto. Vamos primeiro na criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vê aí, abra suas Bíblias, a gente vê ali Deus criando as coisas que estavam dentro do mundo. As coisas ali que estavam já no mundo, todo o universo, em todo o universo. E Deus centraliza ali o globo terrestre em um lugar onde faz vida, aonde vai ter a vida, E a gente vê ali no primeiro livro de Gênesis, a gente vê que a palavra diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas no meio do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Veja que interessante isso. A Terra ela já existia, certo? Ela já estava colocada na sua órbita. E agora o Espírito de Deus vai vendo o que vai fazer para dar vida dentro desse globo terrestre. A física ela trabalha de um lado, certo? Mostrando a maneira que vai se mover em um local. Não tem como, de jeito nenhum, um planeta sozinho, do nada, ficar num local onde o Sol, aleluia, dá a sua própria luz, aonde a Lua dá a sua própria luz, aonde fica em órbita. Não tem como ela sozinha fazer isso. Então já entendemos que o globo terrestre Deus já tinha colocado na posição para começar o quê? A sua criação. A criação de Deus dentro do globo terrestre, certo? Então a gente vê ali que no início Deus ali agora se preocupa em fazer todas as coisas. Aí Deus separa a expansão de água, como a gente sabe a história. A gente vê Deus separando o abismo do céu. Enfim, aí vem o dia, a noite,
né, à tarde, e ali Deus começa agora a produzir. O livro de Gênesis fala que Deus produz erva do campo, peixe do mar, e quando a gente começa a entender isso, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o conhecimento da palavra de Deus. Deus faz a criação tremenda, mas uma das maiores criações de Deus que me chama a atenção é o homem. O homem é uma das maiores criações de Deus. E Deus ali, ele faz o homem. Deus começa o homem, eu sempre pergunto isso. A criação, a obra de Deus é de baixo para cima ou de cima para baixo? É aí onde está a resposta de quem escreveu o livro de Gênesis. Em primeiro lugar, a gente sabe que a primeira língua chama-se hebraica, né? A língua hebraica, existe hoje o hebraico moderno, o hebraico antigo. O antigo é a respeito de tetragramas. Era tipo ali símbolos, simbologias, né, que era feito ali na época de Adão, de Eva, e eu vou provar isso dentro da Bíblia. E a gente começa a entender que Deus, quando ele termina toda a sua criação, ele agora tem o interesse de fazer o homem, né? Está aqui bastante conhecido no capítulo 2, né? E então formou o Senhor Deus, versículo 7, capítulo 2, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o que? Alma vivente. Isso é a criação de um homem. Veja que primeiro ele tira o homem do pó da terra. Ele vai lá, tira o homem do pó da terra, olha só, temos que entender isso, jardim e terra, globo terrestre e jardim. Há uma divisão aí, Walter? Há uma divisão? Sim, há uma divisão sim, como até hoje não se encontra o jardim do Éden. Então Deus faz o homem na terra e leva ele para o jardim do Éden. É interessante isso. E ali a gente começa a entender que Deus forma primeiro a cabeça do homem. A cabeça do homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus quer dizer com isso? Eita, eu sou parecido com Deus? Eita, Deus é mulher? Eita, Deus é homem? Não, Deus é assensuado. Deus é um ser assensuado, ele não tem sexo. Um ser assensuado é aquele que não tem sexo. Então a gente vê que Deus faz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, a nossa cultura, a nossa mente, o que a gente vamos dar um pouco a ele disso, e a gente começa iniciando pela cabeça dele. Deus forma o homem, começa pela cabeça, não é pelos pés. E ali Deus cria a cabeça do homem, do pó da terra, e Deus ali começa a formar o homem com todos os cuidados, para que ele venha o quê? Fazer aquilo que Deus faz, imagem e semelhança de Deus. Semelhança quer dizer assim, ó, eu queria ser igual àquela pessoa é boa, ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que eu queria ser semelhante a ele. Isso se chama semelhança. Semelhança só é face. Eita, meu filho parece comigo, eita, é a cara do pai, a cara, mas o caráter não. É isso que Deus mostra aqui. Façamos ele com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, para que eles entendam que nós somos o que? O Criador de todas as coisas. Veja que Deus, ele ali coloca, façamos ele nossa imagem e semelhança. Como nós trabalhamos aqui, do jeito que é para ser, porque a terra vai ser povoada e eles precisam ensinar a terra. Aí Deus forma a cabeça do homem e sopra o fôlego de vida. Vida quer dizer inteligência. É uma coisa que tem raciocínio. É uma coisa que vai mexer muito com um trabalho. E ele sabia disso, porque Deus é trabalhador. Deus não é preguiçoso. Deus, para produzir, ele trabalha. Deus, ele quer fazer a mesma coisa na minha e na sua vida. Então a gente vê que o livro de Gênesis, ele começa aqui dando as características. Lembrando, gente, o livro de Gênesis não é a Torá. Não é a Torá, gente. A Torá é o livro de ensino, né? Que é do judeu, a gente não tem. O livro de Gênesis foi um livro de canos, né? Eles foram juntados. Depois de muito percurso, de muito andar, eles foram ali juntados, eles foram colocados, reservados e guardados para um dia ali os homens julgarem o que é certo e o que é errado ali. Tá entendendo? Então o livro de Gênesis ele foi juntado no cano, e a gente sabe que quando a gente começa a entender isso, Deus começa agora a revelar a natureza dele. Amém?
Aí a gente vê aqui, ó, e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o que? O homem. Olha só. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden. O jardim no Éden. A gente depois vai ver essa palavra aí. Um jardim no Éden. Como é isso? Não era na terra? Não tem nada a ver com a terra, tá bom? Adão foi um homem separado para trazer, polonizar a natureza humana que ia vir para saber quem é Deus, a criação, como veio, e que os homens fossem obedientes a Deus. Deu para entender aí, né? Então a gente vê, ó, o versículo 8, capítulo 2. E plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem. Havia nele o quê? Que havia nele formado. Deus colocou o homem sobre esse jardim. Do solo fez o Senhor Deus brotar o que? Toda sorte de ervas. Aí aqui a gente vê aqui a produção divina de Deus. Deus produz as ervas. Mas veja só que coisa interessante aqui. Deus produz as ervas, Deus produz os animais, Deus produz tudo. Mas Deus não dá o nome a essas coisas. Que coisa interessante. Quem é que dá o nome a essas coisas? Quem dá o nome é quem? Adão. No capítulo 2 do versículo 20, Deus diz assim, ó, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se havia achado uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deu o homem todos, no capítulo 19, Deus está dizendo aqui, ó, no capítulo 19, havendo, pois, o Senhor Deus, veja só que coisa linda, aqui a gente leu o 20, perdão, o 19, havendo, pois, o Senhor Deus, o Criador, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe o que chamaria o seu nome, que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Amém? Então a gente vê aí que Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Mas Deus mandou Adão, Deus delegou a Adão a colocar as coisas de Deus no lugar. Aí Adão ali colocou o nome em todo. Então Adão, ele foi delegado a Adão. Deus delegou a Adão a dar o nome a todos os animais, as ervas do campo, e em seguida até a sua própria mulher. O nome Adão, gente, a gente tem que entender que o nome de Adão não é o nome específico de Adão. Deus formou o homem. Até isso você tem que entender. Se eu fosse pregar hoje, já preguei muito. Não, porque Adão assim, não. Deus formou o homem, não deu nome ao homem. O nome de Adão não é encontrado no livro de Gênesis. O nome Adão, ele significa homem. Homem, não Adão. Adão, a gente que traduziu para Adão. A gente que deu o nome de Adão. Mas o nome verdadeiro de Adão não se tem na Bíblia. Amém? Fica claro isso. Tinha uma dúvida aí. Você pode ver em todas as coisas. Só que a gente traduziu para Adão. Porque o nome Adão é homem. Traduzido para o hebraico é homem. Adão, homem. Então a gente vê que até aqui Adão dá o nome à sua mulher, que não é Eva. Depois ele traduz, você será, né, Eva, porque será a mãe de todas as gerações. Mas aqui a gente vê aqui, ó, Adão delega o nome da sua mulher também. Foi delegado a ele dá o nome e diz assim, dela será o que? Chamada varoa. E a gente vê também que não é Eva, o nome dela não é Eva, tá bom? Sim, voltando ao assunto. Se esse homem que foi feito, Adão, inteligência, né, jamais poderia se dizer assim, esse cara não tinha conhecimento em fazer. Gente, a Bíblia, os livros do início, não é nesse papelzinho aqui não, gente. Não era nesse papelzinho que a gente tem hoje. Houve uma evolução. E quem escreve o livro, cada livro de cada geração, é aquele que viveu naquele tempo. Adão foi o homem que escreveu o livro de Gênesis. Até o dia do dilúvio. Aleluia. Adão escreveu e colocou. Como assim? Adão deu nome às plantas.
Quando se dá nome a uma coisa, você conhece para que ela serve. E Adão deu nome ao papiro. Quem sabe o que é papiro? É aí onde a gente vê que a gente precisa aprender muito. Né? O material formado, papiro, ele era o quê? Era uma planta aquática, que ela soltava tinta e fazia esse papel com ela, como se fosse um papel, e ela durava, ela tinha uma durabilidade muito grande. Então Adão ali escreve o livro de Gênesis. Por quê? Quando ele peca, a gente vê duas coisas interessantes no capítulo 4. No capítulo 4 de Gênesis, quando eles já caíram, certo? A gente vai falar sobre a redenção, porque Deus faz tudo perfeito, na sua órbita perfeita. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Olha que coisa interessante. Sim, outra coisa também, antes de chegar a esse assunto, eu quero falar uma coisa. Existem muitos assuntos aí que para mim não tem interesse. Não tem, eu sou sincero. Eu vejo aquilo à luz da Bíblia, como eu digo, teologia ajuda você a ter uma vocação para estudo. É muito bom. Eu faço curso de teologia, certo? Eu sou acadêmico, eu tenho experiência com isso e me fortaleceu muito. Mas primeiro eu conheci o Espírito Santo de Deus para chegar a um ponto de querer esse conhecimento. Então a gente começa a entender que não tem nada a ver aí, como muitos dizem, não, teologia veio do mundo. Não. Desde a antiguidade se ensina Deus, se ensina a palavra de Deus. E são essas pessoas que são colocadas diante da situação do dia a dia que acontece. Temos que entender isso e temos que aprender sim. Por isso que eu digo a você, sem medo de errar. Ser instruído é saber o que vai falar no púlpito, é saber o que vai falar lá na frente. Tem que conhecer a história. Quer ser cristão? Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, você vai morrer lendo ela. Tá certo? Então a gente tem que aprender isso. Então aqui no capítulo 4, alguns dizem que Caim foi gerado do diabo. Veja, um homem sem conhecimento. E isso foi um grande homem que falou isso. Disse que Caim foi gerado pela serpente. Veja que coisa interessante. Abra sua Bíblia aí. Veja como Caim foi gerado. Aí diz aqui, capítulo 4. Coabitou o homem. Lembra que eu disse? Adão. Adão é homem. Coabitou o homem. Com quem? Com a sua esposa. Com a sua varoa. Que é Eva. Sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Caim não foi gerado de Satanás, gente. Não. A semente que o Satanás plantou na mente de Eva, isso foi que derrubou ela lá. E Adão, ele foi um dos melhores, excelentes homens que ali ajudou a sua esposa. Deus viu ali que ia destruir Adão e Eva. Eles iam ser destruídos se não tivesse uma lógica. Em primeiro lugar, Deus faz o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele mostra a Adão essa árvore. Quando eles pecam, Deus diz, agora tem a árvore da vida. São duas árvores no jardim. Deus tem sempre uma solução para um problema. Então a gente vê que Deus já tinha criado a árvore da vida, que foi para o madeiro no século I. Deus tira do jardim e bota no mundo inteiro, no universo, para mostrar a você que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O verdadeiro Yahshua que veio salvar, o ungido de Deus. E os judeus têm que entender isso. E o mundo tem que entender isso. Salvação só por ele. Amém? Então aqui ele coabitou com ele e que nasceu Caim. Agora, mais embaixo, Deus diz assim, se procederes bem, com Caim já, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A semente do diabo já entrou no seu coração. Deus, ele deixa o homem ir, mas ele orienta. Esse caminho é errado. Quer dizer, a semente do jardim do Éden foi a palavra de Satanás para a mulher, para que a mulher desobedecesse a Deus. Está dando para entender aí, né? Então, Gênesis, ele explica. Aí tem ainda as coisas aí que o povo diz, ninguém explica a Deus, só que Deus é explicado, sim. Você é que não quer entender quem é Deus.
Deus é maravilhoso, Ele é vida, Ele é amor, Ele é a presença. Então, quando começo a entender que o homem, ele que traduz de maneira formal, não desceu, não orou para perguntar a Deus, Deus, como é isso? Aí a gente começa a falar o que não deve. E não podemos, a gente somos, olha, a gente vai dar conta de tudo aqui nessa terra. Então o livro de Gênesis, ele mostra claramente que Caim foi seduzido pela o quê? A influência da primeira queda da mulher. Ali Satanás já estava operando na terra, estava pegando os filhos de Deus para dispensá-los da presença de Deus. E aquele que sai da presença de Deus vai terminar num lugar terrível. Amém? Então a gente entende aqui que Deus orienta ele a não fazer o mal. E a gente vê que os livros de Gênesis, ele foi ali escrito, por quê? Em primeiro lugar aqui, ó, ele diz aqui, Abel por sua vez, veja só, aconteceu que no fim de uns dias, de uns tempos, trouxe Caim o quê? Do fruto da terra, uma oferta a quem? Ao Criador. Ali já estava sendo escrito o livro de Gênesis. Caim era inteligente, Caim foi um homem que mais produziu ferramentas. A área industrial, posso dizer, começa por Caim. O conhecimento desses homens era tremendo. Veja que ele escreveu por tetragrama, mas eles deixavam reservado. Como foi que aconteceu isso? Não, Deus fez assim. E Adão tinha um maior medo de perder tudo isso. E Adão escreveu o livro de Gênesis, de geração, e foi passada de geração em geração. E ali a gente vê que quando chega em Enoque, né, a gente começa a entender, né, que Adão ali ainda estava vivo. E ali Enoque foi arrebatado, andou Enoque com Deus, a gente conhece a história. E andar com Deus é a coisa melhor do mundo, amém? Então, tira-se essa dúvida. O livro de Gênesis foi feito pelo quê? Pelos antigos. Foi feito pelos antigos. Porque Deus deu inteligência, eles conheciam, foi feito por papiros. Né? Depois do papiro vem outros desenvolvimentos que a gente sabe, veio o pergaminho, a gente vê lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13, os pergaminhos, e a gente vê ali também eles colocando o quê? Cacos de louças, e ali foi se guardando, se preservando esse livro, a um ponto de entrar na mão de quem? Chegar na mão de quem? Vamos lá, capítulo 5, de Adão chega o quê? A Noé. E ali, veja que de Adão chega a Noé, a gente vê que tudo já estava escrito. Tudo. A história de Noé, é capítulo 6, né? A gente vai chegando ali. No versículo 24, capítulo 5, versículo 4, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso aqui já vinha sendo escrito, irmão, desde o início. A palavra de Deus já vinha sendo escrita. Aí você diz, não, mas foi Moisés que escreveu. Não foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Quem escreveu foi Adão, os filhos de Adão, a geração de Adão. E dali foi passado para a arca de Noé. Veja que Noé ele é um dos patriarcas bem valorizados da época. Foram 120 anos trabalhando numa arca, contando aquela história. Você veja que até para se contar a história da arca, como ela foi feita, tudinho tinha que ser escrito naquele tempo. Cada tempo o seu tempo. Glória a Deus. Está dando para entender aí? Cada tempo o seu tempo, cada homem desse foi que escreveu. Aí você chega e diz, rapaz, não sabia que era assim. Não, claro, você tem medo de buscar o conhecimento. E Jesus Cristo é conhecimento. Deus jamais vai deixar. Não porque Moisés subiu lá no monte e Deus mostrou o início tudo aí. Não, não foi assim não. Para com isso. Para de querer inventar coisa. Vai orar a Deus e tenha humildade de estudar a palavra. Estudar a palavra é santidade, gente. Você despertou o desejo em você de estudar a Bíblia, de fazer um conhecimento pleno da palavra de Deus. Tem muita coisa nesse livro de Gênesis. A gente vê o período da família lá no capítulo 1, no capítulo 2, Deus constituindo família, né? A origem do homem. Deus profetizou o pecado, gente. O próprio Deus profetizou o pecado. Quando ele diz assim, da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal, ele já sabia que o homem poderia cair. Não toque nela. Isso foi uma profecia. E temos que entender isso. Deus faz tudo perfeito. Houve uma necessidade que Adão caísse. Se Adão não comesse o fruto, Deus destruía Eva.
ele destruía. Só que o que foi que Adão viu? Eva, não era para você ter feito isso. Com certeza Adão se desesperou, gente. Não pense que Adão chegou lá e viu, não, ele olhou assim, sim, meu Deus, eu amo essa mulher. Quando você ama, Deus honra. Deus não destruiu os dois porque ele amou Eva. Mas por que ele fez isso? Ele disse assim, eu sei que Deus tem solução para tudo. E eu sei que Deus vai nos ajudar. Você nunca pregou assim. Você sempre julgou Adão pelo que ele fez. Já, se eu pegasse Adão, dava uma pisa nele. Não. Você tem que entender causas. Foi necessário que ele comesse aquilo ali para que a mulher dele não fosse destruída. E sabe o que ele pensou? Eu creio no Deus da solução. Eu errei. Eu desobedeci. Mas o Deus da solução vai me trazer uma vitória. Sabe o que aconteceu? Eu acho muito lindo esse capítulo e esse versículo. Todo mundo sabe. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo todo o sofrimento da tua gravidez, e em meia dor darás à luz. E teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja que todos eles perderam. Antigamente Adão não governava ela. Você vê que ela estava de um lado e ele do outro, ele não governava. Não, fica ali. Opa, não, agora você vai ter que ficar comigo. Adão amou Eva e Deus viu isso. Por isso que Deus deu a sentença. Olha, vocês fizeram. Agora de vocês vai nascer um que eu vou fazer o segundo Adão. Mas Adão, continue crendo que eu sou a sua solução. Então Adão escreve o livro de Gênesis. Enoque escreve essa mensagem. E agora Noé também ele tem participação em escrever o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é compartilhado com geração em geração. Era guardado os pergaminhos, era guardado os papiros, eles escreviam em cerâmica e aquilo ali era guardado com zelo, porque era o início da criação. Então Moisés jamais, como bebê, poderia produzir o livro de Gênesis, amém? Até porque Moisés não tinha nem nascido. E seria muito difícil se não tivesse uma inscrição correta desde o início. Amém, meus irmãos? Então, guarda essa palavra para o seu coração e veja quanto Deus é bom. E aqui a gente vê no capítulo 6 a história de Noé, como se formaram, né, e multiplicaram os homens da terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus, outra coisa. Eita, os anjos fizeram sexo com as mulheres. Para com isso, isso está me dando uma dor de cabeça. Eu aprendi a amar a palavra de Deus e sou responsável por te ensinar a coisa correta. Não foram anjos. Filhos de Deus significava da geração de Adão. A geração de Adão era uma geração alta, forte. Eles eram grandes, eram homens muito fortes. Eles eram subdeuses, vamos botar assim. Eles eram homens fortes. Deus fez o primeiro homem perfeito da sua linhagem. E Deus fez eles para que eles ensinassem quem era Deus. Então, esses homens viram que as mulheres da terra, lembra do jardim agora? Lembra do jardim? O jardim foi colocado no Éden, não era na terra. Então, quem foi jogado do jardim para a terra? Eita, coisa maravilhosa aprender a palavra. Quem foi tirado do jardim e jogado para a terra? Adão, Eva e a serpente. O dragão, né? Que não é essa serpente que rasteja também. É o chamado Leviatã. Só que o Leviatã é muito grande para estar no jardim. Eu não creio que foi o Leviatã, mas creio que foi um dragão mesmo, muito bonito, formoso, que deixou Satanás entrar na sua mente e seduzir a mulher. Por quê? Eva andava muito com aquele dragão, achava ele muito bonito. Então, a história de Gênesis é explicada assim: Deus tem tudo para resolver. Nada escapa da mão de Deus. Deus fez duas árvores, Deus fez o homem. A redenção foi aqui no capítulo 3 que a gente leu, versículo 15. A redenção do homem, que é Jesus Cristo. Redenção é uma coisa muito forte, gente. É quando a gente perde a glória e acha que não tem mais jeito. Aí Deus diz: não, tem sim. A sua coroa ainda está de pé. A coroa de Adão ainda estava de pé, amém? Então vem aqui agora capítulo 6, Noé, certo? Estou chegando lá.
Aí depois da história de Noé, a gente vê aqui o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento da religião, o desenvolvimento, o livro de Gênesis está ensinando tudo isso. Até a época de idolatria, feitiçaria, o pecado, né? A primeira morte, né? A população crescendo, enfim, as coisas foram se modernizando lá também. E foram guardados todos os escritos, tudo aquilo que foi feito. E a gente vê também aqui a chamada de Abraão. Chamada de Abraão aqui no capítulo 12, depois de Moisés, depois de Noé. Agora veja da chamada de Abraão. Quem escreveu o livro de Gênesis? Adão, Abraão, Moisés. Moisés não escreveu Gênesis. Moisés nunca escreveu o livro de Gênesis. Moisés pegou o que já estava escrito e alinhou com o que ele agora ia escrever. O que Moisés subiu lá no monte só foi os 10 mandamentos. E em seguida ele criou leis para o que? Governar o povo. Lei de Moisés não é mandamento de Deus. Tem que entender isso também. Então a gente vê que a história de Abraão, ela vem com o que? Com grande sucesso. E Deus diz ali, ó, e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para da casa do teu pai, e vai para uma terra onde te mostrarei. Veja que Deus aqui chama Abraão. Sabe quem era Abraão, irmão? Abraão era um dos homens que guardava tudo aquilo que Deus colocou. Os escritos ali não foram jogados ou dispensos, não. Existiam já homens preparados para fazer a guarda disso, chamados guardiões dos pergaminhos, guardiões, né, do papiro, os guardiões até hoje tem. É por isso que eu amo a arqueologia. A arqueologia ela ensina muito, ela faz muita descoberta maravilhosa aos que são